estamos mais uma vez aqui para as nossas aulas de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Na verdade, nós vamos revisar, relembrar, porque a gente já estudou bastante esse assunto lá no 7º ano, lembra? Então a gente vai ver de novo, reforçar de novo. Lembra que eu disse a vocês que esse era um assunto que a gente ia estudar até então? A gente vai estudar novamente, reforçar ainda mais aquilo que a gente já aprendeu, tirar alguma possível dúvida se você ficou com alguma, tá bom? Preste bastante atenção, faça suas anotações e vamos lá. Então, verbos significativos são aqueles que indicam ação. Então, eu classifico esses verbos que indicam ação como verbos significativos. Indicam a ação, acontecimento, fenômeno da natureza, um desejo, atividade mental e apresentam transitividade ou não, ou seja, eles podem ser transitivos ou intransitivos. A transitividade verbal é a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento, que é o caso aí do verbo transitivo. A esses verbos que exigem complemento chamamos de transitivos e os que não exigem complemento chamamos de intransitivos. Então, como eu disse a vocês, a gente vai relembrar, até porque é um assunto muito bom de se estudar e muito fácil. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você sabe e mais tem vontade de saber, tá bom? Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento porque eles já têm sentido completo. Nascem trigêmeos na virada do ano. 1000 casam-se ao mesmo tempo. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63. Então, observem aí que essas palavras, esses verbos que estão destacados, eles são verbos intransitivos. Por quê? Porque eles possuem um sentido completo. O que é possuir um sentido completo? É aquele que por si só é carregado de significação. Por exemplo, se nesse caso aí, nascem trigêmeos, se eu digo que a criança nasceu, o verbo nascer por si só já tem um sentido amplo. Eu não preciso acrescentar nenhum outro elemento para que essa frase tenha sentido, tá? Morreu, no caso aí, alguém morreu, né? O rei morreu. Então, a palavra morrer, o verbo morrer, ele é carregado de significação. Então, ele não precisa de nenhuma outra palavra para completar o seu sentido, tá bom? Percebam que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido, pois quem morre, morre. Quem se casa, casa-se. E quem nasce, nasce. Então, não precisa eu estar explicando ou querendo atribuir a esses verbos outros significados e outras tentativas de incorporar aí palavras para possivelmente dar significados. O que eu posso ter no verbo transitivo são adjuntos, adverbiais, adnominais, que vão apenas não completar o sentido do verbo, mas sim completar a informação, especificar mais, tá? Então, em nenhum momento aí exige ou em nenhum momento é necessária a adesão aí de nenhum complemento, ok? Aí nós temos aí o verbo transitivo, que é aquele que exige a presença de um complemento, que é diferente do intransitivo. Aqui, se eu disser somente o verbo, que é um verbo transitivo, e não disser o complemento, vai ficar sem sentido. Ele necessita, ele exige um complemento. Então, nós temos aí o verbo transitivo direto, o indireto e o direto e indireto, que é quando ocorre ao mesmo tempo. Então, nós vamos estudar cada um deles detalhadamente e, como exemplo, eu tenho aqui, ó, o aluno comprou, Lúcia viu, o aluno gosta, Lúcia precisa. Então, se eu disser só até aí, então observem que eu tenho aí no final um ponto de interrogação. Por quê? Porque eu não passei a informação completa. Eu não disse tudo, não ficou com sentido. Por quê? Porque esse verbo, que é um verbo transitivo, ele necessita de um complemento obrigatório, tá bom? Que é o que eu vou chamar justamente de objeto, ok? O aluno comprou, ele pode ter comprado qualquer coisa, livros, lápis, um tênis.
Lúcia viu, ela pode ter visto qualquer coisa, por isso que eu preciso dizer. Um gato, um menino, a TV, enfim. O verbo transitivo direto, tá, vai diretamente para o complemento, que chamamos de objeto direto, e não exige a preposição. E nós fazemos a pergunta, qual é a pergunta, quem lembra? Muito bem, o que? Para encontrar o objeto direto, a gente faz a pergunta, o que? Então, observem aí o exemplo, ó. Ninguém recebeu o comunicado. Ninguém recebeu. Qual é a pergunta que eu faço? O que? Ninguém recebeu. O que? O comunicado. Então, o comunicado, deixa eu voltar aqui. O comunicado é o meu objeto direto, ok? Então, é bem fácil. Na verdade, isso é um assunto muito bom. Eu já disse para vocês que eu sou apaixonada por esse assunto. Ele é leve, ele é gostoso, é bom da gente, sabe, estudar, é bom da gente analisar as orações, da gente pesquisar, da gente buscar. Eu, particularmente, gosto demais desse conteúdo aqui, tá bom? Então, vamos lá para outro exemplo. Ouvimos música alegre. Ouvimos. Encerrei a frase. Então, encerrei a frase e ninguém entendeu nada. Porque quem ouve pode ouvir qualquer coisa. Então, eu preciso dizer o que eu ouvi. O que nós ouvimos? Então, nós ouvimos música alegre, tá bom? E aí, eu faço sempre a minha perguntinha. O quê? Ouvimos o quê? Música alegre, ok? No verbo transitivo indireto, a ação precisa de uma preposição para chegar ao seu complemento, que é o chamado objeto indireto. Como, por exemplo, eu acredito em Deus. Então, eu acredito em que ou em quem. Então, observe que eu tenho bem aqui, ó, uma conjunçãozinha, ou melhor, desculpa, uma conjunção não, uma preposição. Então, essas preposições podem ser em, de, para, com, a, tá? Então, vocês precisam relembrar aí que aqui no objeto indireto eu faço várias perguntinhas, por quê? Porque eu tenho várias preposições de que ou de quem, com que ou com quem, para que ou para quem, a que ou a quem, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós usamos a preposição com, ou melhor, em, eu acredito em Deus, tá bom? Note que nesse caso não é possível fazer a pergunta o quê? Então, não teria nem como você pensar em fazer a pergunta aí, o que, para você encontrar um possível objeto direto. Não teria como, tá bom? Então, você precisa estar atento às preposições no objeto indireto, ok? Vamos lá. Todos nós necessitamos de carinho e compreensão. Todos nós necessitamos. Qual a pergunta que eu faço aqui? De quê? De que nós necessitamos? Nós necessitamos de carinho. Nós necessitamos de carinho e compreensão. Então, de carinho e compreensão é aí o meu objeto indireto, tá? Eles não concordam com você. Eles não concordam com que ou com quem. Então, nós temos aqui uma outra conjunção. Conjunção não, só quero falar conjunção. Uma outra preposição que é o com. Eles não concordam com você. Então, aqui com você seria o objeto indireto, tá bom? O verbo pode ser transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Isso acontece quando nós fazemos as duas perguntas ao mesmo tempo. Quando nós fazemos o que e de que ou de quem, com que ou com quem, vai depender da preposição. Tá? Então, quando nós fazemos essas duas perguntas ao mesmo tempo, então eu vou classificar esse verbo como transitivo, direto e indireto, tá bom? Isso ocorre porque a ação do verbo vai para o complemento direto e indiretamente ao mesmo tempo. Isto é, tem um objeto sem preposição, que é o objeto direto, e o outro objeto com preposição, que é o objeto indireto.
O ator recebeu elogios da imprensa internacional. Então, o verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos lá. O ator, já sei que é o meu sujeito simples, recebeu. Recebeu o quê? Aí eu já faço a primeira pergunta. Recebeu o quê? Elogios. De quem? Da imprensa. Então, observem que eu fiz aí 2 sequências de perguntas. Uma usando a pergunta o que é para objeto direto, e a outra usando a pergunta de que é para o objeto indireto, porque tem a preposição de, nesse caso aqui é da. Lembrando daquilo que eu disse para vocês. Então, de mais a, da. De mais o, dó. Então, significa dizer que quando eu tiver o da e o dó, eles também vão ser considerados preposições, tá bom? Ok, até aí? Que bom. Então, eu disse a vocês que era só uma revisão, porque na verdade a gente já viu esse assunto e ele é muito bom, eu repito. Eu sei que a maioria de vocês gosta demais. Então, vamos lá, ó. Veja, analisando de novo aí a frase, ó. Recebeu o quê? Elogios. De quem? Da imprensa internacional, tá? Então, tenham sempre cuidado para que você consiga observar quando isso acontece, tá? Quando esse verbo vai exigir os 2 complementos ao mesmo tempo, tá bom? Escrevi um texto para o Alconteliceu, verbo transitivo direto e indireto. Escrevi o que eu escrevi? Um texto. Escrevi um texto. Para quem? Ó, a preposição aqui, ó, preposição para. O aconteceu, tá? Então, aqui nós temos, então, observe aí que esse aconteceu aí, tá? Entre aspas, até porque se refere a um nome criado, né? Não é um nome próprio específico. Então, observem que eu tenho aí as 2 perguntas, o que e para quem, ou para quê, tá bom? Então, nós temos aí um outro exemplo de verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, nós temos aqui agora o momento das nossas atividades. Eu coloquei a gramática, página 40 a 44, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo. Se ainda assim a dúvida permanecer, não tem problema, que a gente se encontra lá nas nossas aulas online, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.